Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre dor e movimento. Um tema super interessante que, se não interessa a todo profissional da saúde, com certeza interessa os profissionais de movimento que lidam com pacientes com quadros de dor musculoesquelética. Eu particularmente gosto de ver como o entendimento dessa relação foi mudando ao longo do tempo na literatura científica. Por muito tempo, o que a gente podia observar era uma relação ou uma discussão circular linear entre quem causa quem. Seriam as alterações de movimento que causam a dor, como havia sido pressuposto pelo modelo cinesiopatológico, né? Isso tinha sido observado em vários estudos transversais, caso-controle, que identificaram que pacientes com dor se movimentavam diferente de pacientes sem dor. Ou a dor causava alterações de movimento, como exemplificado em vários estudos experimentais que induziram dor experimentalmente através da nocepção e demonstraram que a dor ou a nocepção, mesmo na ausência da dor consciente, são capazes de mudar o comportamento motor. E essa discussão linear circular ficou por muito tempo na literatura, até que aconteceu um desenvolvimento do nosso entendimento sobre o que é a dor. Então, o avanço da ciência da dor fez com que a gente entendesse que a dor ela não é simplesmente uma sinalização do estado do tecido, que a dor é uma resposta, é um produto do sistema nervoso, que leva em consideração, né, o nosso sistema nervoso para criar a experiência de dor consciente, leva em consideração informações que vêm da periferia, como as informações noceptivas, mas também leva em consideração o contexto, memórias, fatores cognitivos e emocionais para criar essa experiência consciente de dor. E tem uma coisa que me intriga muito hoje. Essa ideia da dor como uma resposta, ela de fato está muito difundida. Hoje não é estranho a gente falar que a dor é um produto do cérebro. Não é mais tão estranho assim. Mas uma coisa que a gente não percebe, ou que muitas pessoas não percebem, é que ao assumir que a dor é um produto do cérebro, automaticamente você tem que assumir que outros comportamentos ou outras respostas também são pensamentos, emoções, o comportamento do indivíduo e especialmente o comportamento motor. Se a gente entende e assume que a dor é um produto do cérebro, a gente tem que assumir que esses outros fatores também são respostas do cérebro, também são produtos do cérebro. E o que a neurociência vem falando para a gente é que a dor ela é um componente de um sistema complexo de defesa do organismo a um risco potencial à sua integridade tecidual. Então, em alguns casos, o indivíduo pode ter dor consciente, mas ele também vai ter outras respostas, como, por exemplo, o medo, uma resposta emocional, que vai fazer com que ele tenda a se afastar da origem do estímulo nocivo. Ele vai ter uma resposta cognitiva, que vai fazer ele deliberar sobre o que está acontecendo e se de fato aquilo é perigoso ou não. Ele vai ter uma resposta comportamental, como o ímpeto de se afastar daquela condição e evitar se expor de novo. E ele vai ter uma resposta autonômica também, né, relacionada ao à ativação do eixo hipotálamo pituitário adrenocortical, que vai induzir uma resposta de luta ou fuga. E o comportamento motor também é uma resposta desse sistema de defesa. Então, o movimento também é uma resposta desse sistema que tem como objetivo tentar proteger o indivíduo quando o nosso sistema entende que a nossa integridade corpórea está em risco. E eu vou dar um exemplo clínico onde isso é muito natural para a gente conseguir entender. Se você pegar um indivíduo que acabou de ter um entorse de tornozelo, que tem uma dor aguda relacionada a um evento que parece ter sido traumático, a gente entende e infere que a dor tem relação com a nocepção, porque naquele caso específico parece que pode ter tido uma lesão tecidual de fato. E as alterações de movimento que acontecem nesse indivíduo também são respostas que emergem automaticamente. Você não precisa ensinar um indivíduo que teve um entorse de tornozelo a mancar, ele vai fazer isso naturalmente. Você não precisa ensinar o indivíduo que teve um entorse de tornozelo a proteger aquela região, ele vai fazer isso naturalmente. Todas essas são respostas para as mesmas entradas. E o que acontece é que num quadro de dor aguda musculoesquelética, ao longo do tempo a história natural vai fazendo o seu trabalho e tanto a dor quanto o movimento vão normalizando. Mas uma coisa que a gente discutiu, e eu venho discutindo com vocês, principalmente no último vídeo, onde eu falei sobre as alterações do sistema nervoso em pacientes com dor crônica, é que uma dor crônica não é simplesmente uma continuação temporal de uma dor aguda. Que uma série de alterações na forma como o sistema nervoso funciona e da estrutura desse sistema nervoso acontecem ao longo do processo de cronificação, que estão relacionadas com a manutenção da dor desses indivíduos.
E a gente tem que assumir automaticamente, se a gente entende que essas alterações fazem parte do que mantém o indivíduo com dor por mais tempo do que deveria, que essas mesmas alterações, haja vista que elas alteram várias áreas relacionadas ao comportamento motor, também podem ser responsáveis pelas alterações de movimento que esses pacientes apresentam. Então, da mesma forma que num caso agudo a gente entende que dor e movimento ambos são respostas às mesmas entradas, a dor e movimento em pacientes com dor persistente podem ser respostas não só às mesmas entradas, mas também às mesmas alterações morfofuncionais que aconteceram no sistema nervoso daqueles indivíduos. E aí o que a gente provavelmente fez ao longo do tempo, já que como profissionais do movimento, se tudo que a gente tem é um martelo, tudo que a gente quer achar é um prego, foi assumir que ao mexer no que a gente sabia mexer de melhor, que era o movimento, ou ao expor o indivíduo a terapias baseadas em movimento e exercício, que a gente estava removendo as causas dessa relação circular entre movimento e dor. Quando, na verdade, ao mexer no movimento, o que a gente estava fazendo era provavelmente acessando os fatores que mantinham as duas respostas lá presentes. Ao mexer no movimento, a gente poderia estar alterando as entradas, que mantinham tanto dor quanto movimento, ou auxiliando o indivíduo a mudar aspectos que estavam ajudando ele a manter aquelas alterações do sistema nervoso que mantinham as duas respostas lá. Então, de novo, ao assumir que a dor é uma resposta e de que, em casos de pacientes com dor crônica, quando a dor se mantém por mais tempo do que deveria, isso está relacionado com várias modificações do sistema nervoso, a gente também tem que assumir que as alterações de movimento são parte do mesmo processo. A gente não pode ter um raciocínio super complexo, entender a dor como um sistema complexo e entender o movimento de uma forma simples, linear, como simplesmente um sistema de alavancas, né, que é regido por músculos com áreas de secção transversa e que isso explica todo o comportamento motor. O comportamento motor é muito mais complexo do que isso. A gente tem uma teoria dentro do controle motor, que é a teoria dos sistemas dinâmicos, que mostra pra gente que a gente não consegue reduzir o comportamento motor a uma explicação simples e linear. Você não consegue olhar a saída do movimento e explicar porque a pessoa se move como se move por uma explicação simples, do tipo, falta tal coisa, ou falta isso aqui, ou falta aquilo, falta mobilidade nessa articulação, falta força nesse grupo muscular. A gente não consegue reduzir o comportamento motor a uma explicação linear, assim como a gente não consegue reduzir a dor a uma explicação linear de causalidade. Então a gente precisa entender que dor e movimento ambos são respostas. E aí, eu sempre falo isso, né? Em vários vídeos eu já falei isso, a população com dor crônica é extremamente heterogênea. Então sempre vão existir exemplos anedóticos. Sempre vai existir um exemplo do esporte, onde talvez realmente o movimento seja parte, junto com uma série de outros fatores, do que pode manter o indivíduo com uma dor. Ou vai existir um exemplo anedótico de um indivíduo com muita nocepção aumentada, ou com dor, né, aumentada porque realizou um procedimento pós-operatório, e isso é o que mantém as alterações de comportamento motor. Mas a gente tem que entender que, justamente por ser uma população heterogênea e por existir exemplos anedóticos, vai existir uma média. E o que a literatura científica vem mostrando é que, na média, essa relação de dor e movimento não é uma relação circular linear. Na média, parece que ambos são respostas para as mesmas entradas. E, na média, parece que quando a gente aborda o movimento, a gente, na verdade, ajuda o indivíduo a modificar os fatores que mantinham ambas essas respostas presentes. Para a gente conseguir entender a ferramenta que a gente tem na mão, como profissionais do movimento, a gente vai precisar não só assumir que a dor é uma resposta, mas assumir que o movimento é um comportamento e ele é muito mais complexo do que um sistema de alavancas ou do que simplesmente a falta de mobilidade ou de força em determinado grupo muscular. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais a fundo dessa relação entre dor e movimento, adentrando nas teorias de controle motor, um pouco de bases neurais do controle da postura do movimento, e enfim chegar um pouco em mecanismos de ação das abordagens baseadas em movimento e exercício na fisioterapia para dor e incapacidade. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e deixem seus comentários aqui no meu feed, que a gente vai discutindo mais sobre esse assunto. Obrigado, gente!